Olá, crianças! Olá, amiguinhos! Hoje falaremos sobre Davi, o guerreiro que precisava de um salvador. Isso mesmo. Como vimos lá na aula passada, esse guerreiro foi ungido rei pelo profeta Samuel, não é mesmo? A história de Davi é uma das mais conhecidas da Bíblia. E na aula de hoje veremos que Davi também foi um homem muito corajoso, Kiki. Ele foi um dos maiores guerreiros de Israel. É mesmo, tia? Sim, Davi era corajoso desde quando era um garoto. Uau! Ele era um pastor de ovelhas. E certa vez ele enfrentou um leão, um urso, quando ele cuidava das ovelhas do seu pai. Já imaginaram isso? Ele não teve medo. Uau! E ainda bem jovem, ele enfrentou também o gigante Golias, o qual queria tornar todo o povo de Deus escravo. O povo ficou com muito medo, né, tia? Isso mesmo. O povo precisava de gente corajosa para salvá-lo. Essa história é contada no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. Acompanhe aí em casa, crianças. E já adulto, Davi venceu muitas batalhas para proteger o povo de Israel. Então, não há dúvida alguma de que ele era muito corajoso e um grande guerreiro, Kiki. Sim, tia! Que coragem! Sim, muitos irão pensar que Davi era um herói, não é mesmo? Mas será que Davi seria o seu herói preferido? Será, Kiki? Ah, tia! Eu acho que sim, tia. Não é não? Vamos pensar um pouquinho mais. A Bíblia nos mostra também que Davi perdeu uma luta muito importante. Qual é, tia? Davi perdeu a luta contra o pecado, Kiki. Ui! Então ele não era invencível, amiguinhos. Por causa do seu pecado, ele até perdeu o seu trono por um momento. Que isso? Ele falhou e pecou contra Deus, mas se arrependeu, orou e foi perdoado. Ah, que bom! Sim. Que bom, tia. Na sua oração ele disse assim, Kiki: pois sou pecador desde que nasci. Tá? Se encontra lá em Salmo 51:5. Desde então, Davi aprendeu que precisava ficar muito atento à palavra de Deus para conseguir ser um bom rei. E ele conseguiu. E dependeu da ajuda de Deus para isso. Que bom, né, tia? Isso, que bom. Então irei fazer uma pergunta para todos agora, hein? A Bíblia conta várias histórias de heróis ou ela conta apenas a história de um herói? O que você acham, crianças? E você, Kiki? Tia, tem alguma pegadinha nisso aí, tia? Não tem não, Kiki. A verdade é que a Bíblia é o livro de apenas uma história, a história do Salvador. Uau! Isso, a Bíblia foi escrita para que todos nós conhecêssemos a Jesus, o verdadeiro herói. Ela conta que Jesus estava no princípio de toda a criação. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada foi criado. Está escrito lá em João 1:3. Ela também nos conta que todos os seres humanos pecaram e ficaram distantes de Deus. Se lembrem que Davi também pecou? Todos perderam o caminho da salvação, né, tia? Isso mesmo. Então o nosso único herói, que é Jesus, o Cristo, disse ao Pai que está nos céus assim: aqui estou para fazer tua vontade, ó Deus, como está escrito a meu respeito no livro. Está lá em Hebreus 10:7, Kiki. Então, tia, tudo que está escrito na Bíblia é para conhecermos Jesus. É isso? Isso. Assim a história da salvação nos ensina que então Jesus aceitou a missão de morrer em nosso lugar por causa dos nossos pecados, até o de Davi, nos livrando da condenação eterna, Kiki. E que coragem Jesus teve, né, tia? Sim, Jesus, sendo Deus, não ficou no conforto do céu,
A Bíblia nos ensina que, em vez disso, ele se esvaziou de si mesmo e nasceu como ser humano. Então, tia, o nosso herói venceu a maior das batalhas. Sim, se lembrem que Davi derrotou o gigante e o povo de Israel e o povo estava com medo? Sem Jesus, nós também teríamos muito medo, não teríamos? Medo do mal, né, tia? Isso aí. E nenhum ser humano poderia nos salvar. Nenhum. Então, Jesus derrotou o mal que era contra nós quando ele morreu, sabe onde, Kiki? Olha, na cruz. Muito bem. Em Colossenses 2,15, somos ensinados que a cruz foi o local da vitória, Kiki. E outra vitória muito importante foi que Jesus também derrotou a morte, ele ressuscitou. Ele ressuscitou, tia, que legal! Isso aí, ele venceu a morte por todos nós, Kiki. Então podemos ter a certeza que um dia todos nós também ressuscitaremos. Que legal! A Bíblia nos ensina que todos que são de Cristo ressuscitarão quando ele voltar. Está lá em 1 Coríntios 15:23. Muito bom, tia! Assim aprendemos na aula de hoje que o único invencível é... Quem que é? Jesus! Muito bem! Não é mesmo, crianças? Por isso que ele deve ser o único herói. E ele foi perfeito. Todos os guerreiros bíblicos pecaram e também já morreram, mas Jesus foi o único capaz de salvar todos que creram nele. E ele está vivo, tia! Está vivo! E reinando para todos sempre, Kiki. Então, por mais que Davi tenha se tornado um guerreiro e um bom rei, conforme o coração de Deus, ele também precisava de um salvador. É mesmo, tia? Assim como Davi, crianças, vocês também precisam confiar no único herói de verdade que a Bíblia nos apresenta, que é Jesus! Isso mesmo, Kiki. Eu peço a Deus que coloque muita fé no coração de vocês, para que desde já creiam em Jesus como o único Salvador de vocês. E assim termina a nossa aula de hoje, Kiki. Puxa, já! Já! Na próxima aula vocês aprenderão que Davi esperava esse Salvador. Inclusive, ele já falava sobre a missão de Jesus. Então, crianças, não percam a próxima aula! Isso aí! Vamos dar tchau, Kiki? Tchau! Tchau!